Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Geralmente, quando a gente faz uma leitura corriqueira, cotidiana, a gente passa batido por muita coisa e a gente não se atém muito a detalhes. Só que nesses dois versículos em específico de 1 Timóteo 3, quando eu li, eu fiquei muito perplexo, porque eu pensei, meu Deus, pra que tanta coisa? Guardar mistério da fé, pura consciência, meu Deus, o que é isso? E eu fui buscar para entender mais sobre isso e, em primeiro lugar, o contexto da carta é que Paulo está dando para Timóteo uma diretriz, um caminho certo para seguir sobre como conduzir a igreja de Éfeso, se não me engano, que Paulo deixou Timóteo cuidando. E nesse trecho em específico, Paulo ensina Timóteo sobre como separar, como escolher pessoas para cada ministério da igreja, porque a igreja é um corpo, tem vários membros diferentes, mas os membros são um único corpo, não se separam, e tal, e mais. E aqui, Paulo dá ordem sobre como escolher os diáconos, como provar o diácono, como aprovar o diácono para o ministério na igreja. Mas o que me deixa intrigado é que Paulo dá uma ordem assim que parece muito abstrata, é um negócio muito elevado, muito além do que um diácono geralmente faz, porque os diáconos, como está escrito em Atos, se não me engano, Atos 5, eles foram instituídos para resolver um problema estritamente material, um problema que era uma briga que teve entre os cristãos de origem grega, né, que eram recém-convertidos e tudo mais, e os cristãos que eram judeus. Porque os gregos vieram para os apóstolos se queixando de que as viúvas deles estavam sendo negligenciadas na distribuição dos recursos, da comida, das vestes e tudo mais, porque naquele tempo todos os membros da igreja vendiam suas posses e depositavam tudo na mão dos apóstolos para contribuir com o crescimento da igreja, com o sustento dos irmãos e tudo mais. E os gregos vieram com essa queixa, dizendo que as viúvas deles estavam sendo maltratadas, mal cuidadas. E os apóstolos disseram o seguinte: olha, a gente não pode deixar o nosso ministério, que é ensinar, que é orar e pregar o evangelho. A gente não pode deixar de fazer isso para cuidar de comida. Não é a nossa tarefa, a gente não foi chamado para isso. Então o que a gente faz? A gente vai instituir, a gente vai colocar a responsabilidade disso, de organizar, de gerenciar todas essas coisas na mão de alguns homens que sejam homens de Deus. Afinal de contas, é uma função vital, é uma coisa muito importante, não pode ser tratada de qualquer forma, para cuidar dessas questões. E eles instituíram os diáconos. Então, o trabalho do diácono é muito material, é muito assim, mexer com coisas do dia a dia. E Paulo dá aqui uma instrução muito, parece muito teológica, muito alta, pra gente que mexe com coisas do dia a dia. Então, por que Paulo dá essa instrução teológica, filosófica, etc e tal, pra gente que pra gente que faz um trabalho braçal na igreja? Então, para entender isso, a gente precisa primeiro entender como que Paulo usa a palavra mistério, porque cada palavra, ao longo do tempo, ao longo da história, do desenvolvimento das coisas e tudo mais, elas vão assumindo significados diferentes, algumas nuances diferentes que acabam fazendo com que um uso mais antigo dela fique quase irreconhecível para a gente. Então, primeiro a etimologia. A palavra mistério no grego vem de uma palavra que
que significa tapar a boca, ficar quieto. Mas não no sentido que você tá, por exemplo, maquinando alguma coisa, planejando alguma coisa de ruim. Tipo, olha aquele cara ali, a gente vai fazer mal pra ele, ficar quieto. Não é nesse sentido. É no sentido, sim, de um grupo pequeno de pessoas que discutem alguma coisa entre elas e decidem ficar quietas. Só que, nesse sentido, a palavra é usada para uma coisa boa. Por exemplo, um casal que quer esconder da família por um certo tempo que está grávido, que vai ter um filho, para anunciar num momento melhor, num momento mais alegre, que eles sabem que vai estar todo mundo junto, por exemplo. Vai anunciar que eles estão grávidos na festa de Ano Novo, na festa de Natal, ou no domingo de família, caso não tenha feriado por perto, e alguma coisa assim. Porque eles querem causar a maior comoção da melhor maneira possível. Eles querem dar alegria para todo mundo. Eles querem que todo mundo participe da alegria deles. É mais ou menos nesse sentido que a palavra mistério é usada. É um negócio assim, fica quieto, mas só por um momento, porque daqui a pouco vem coisa boa. Então, para enriquecer um pouquinho mais, para dar um, um panorama um pouquinho mais amplo, mais completo de como Paulo usa essa palavra, eu separei 3 textos aqui. O primeiro é Colossenses 2, versículos 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A epístola de Paulo aos Colossenses, ela começa reconhecendo, Paulo começa a carta falando para eles sobre como ele admira o amor deles, que eles têm entre si e que eles têm por Paulo mesmo. Apesar das provas, apesar de perseguição e tudo mais, Paulo diz que o amor dos colossenses se tornou conhecido por toda aquela região, toda a região em volta ali, e que tornou os colossenses famosos por causa disso. E aqui, Paulo está dando instruções, está ensinando a eles sobre como prosseguir, como manter esse ritmo de amor, como ficarem firmes nesse propósito, nessa direção de amor. E ele fala aqui, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. É isso que eles têm que fazer. Terem os corações consolados pela oração, estarem unidos em amor e se enriquecerem pela plenitude da inteligência. Mas essas 3 coisas, elas têm um objetivo muito específico que Paulo fala, para conhecimento do mistério de Deus. Todas essas coisas, elas não servem como fins em si. Senhor, consola meu coração aqui, eu preciso, e ponto, acabou. Ou, a gente é a igreja do amor, vamos ficar todo mundo junto, e aí acabou, não tem mais que fazer nada. Ou, eu estudei grego, aramaico, hebraico, eu sei todas as coisas, não sei o que, estudei com tal mestre, tal, tal. Não é nada disso. Essas 3 coisas, que são objetivos legítimos, objetivos dignos de serem buscados, eles são um meio para aprimorar o conhecimento do mistério de Deus. E o que é o mistério de Deus? O mistério de Deus, aquele segredo que Deus deixou escondidinho assim no peito para revelar na melhor hora possível para todo mundo poder participar junto, é Cristo. É Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, quando Paulo fala do mistério de Deus, o presente de Deus, a coisa boa que Deus estava guardando, é o presente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso presente, é o maior tesouro que Deus poderia ter compartilhado com a gente. Então, dando sequência aqui, o segundo texto que eu separei para ler é 1 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: E sem dúvida alguma,
Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui Paulo faz uma combinação um pouquinho diferente de palavras. Em vez de mistério de Deus, ele fala mistério da piedade. E o que é piedade? Geralmente a gente fala, principalmente mais jovens, assim, criança, adolescente, jovem, porque tem jovem velho também, mas enfim. A gente usa piedade como sinônimo de misericórdia. Mas piedade não significa... Pode até abranger misericórdia, pode até ter a ver com misericórdia, mas a piedade é uma posição de reverência, de humildade tamanha para com Deus, que misericórdia e todas essas outras coisas, esmola, por exemplo, que se dá, são uma consequência do temor que você tem por Deus, porque você olha para cima e você fala, meu Deus do céu, o olho fica estatelado assim, a boca fica entreaberta, porque você reconhece que Deus é muito maior, muito mais extraordinário, muito maior do que nós. A gente é um pozinho, um cisco cósmico diante da presença de Deus, e isso causa humildade antes de qualquer coisa. E o mistério, esse segredo que causa essa humildade, que causa esse olhar terno, esse olhar de temor para com Deus, é o mistério da encarnação. Agora eu uso a palavra mistério no sentido teológico, porque ninguém sabe como é que aconteceu. Ninguém consegue definir cientificamente, filosoficamente, da forma como for, ninguém consegue entender como é que Deus, o Pai, como é que o Deus imortal, transcendente, virou um homem finito, né? Imanente, não transcendente, no sentido material, físico. Ninguém consegue definir isso. Isso é uma coisa que é tão paradoxal, é tão complexo, é tão difícil pra gente conceber, que a gente só pode ficar entreaberto, a gente só pode ficar estarrecido, porque é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito além do nosso entendimento. E essa é a segunda coisa que a gente tem que ter em mente quando Paulo fala de guardar o mistério da fé. Porque o mistério da fé engloba isso, engloba a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para finalizar aqui, o terceiro texto que eu separei é Romanos 16, versículos 25 a 27. Eu vou pegar só uma parte do versículo porque é muito longo. Conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno. Essa aqui é a parte importante do versículo. A todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Então, aqui, Paulo está falando sobre a pregação de Jesus Cristo. A pregação de Jesus Cristo, ou seja, um anúncio verbal de apóstolo, de pessoa para pessoa de Jesus Cristo, ela está nos conformes, ela obedece, ela toma forma, ela se adequa à revelação do mistério, ou seja, a revelação de Jesus Cristo, a Jesus Cristo vindo aqui na Terra, e tem essa revelação de Jesus Cristo, ela foi segundo o mandamento de Deus eterno. Então Deus falou, meu filho, vá lá. Deus deu a ordem. Jesus falou, sim senhor, meu pai. E Jesus Cristo veio. Com o objetivo que está escrito aqui, a todas as nações para a obediência da fé. Então o objetivo, o final, o propósito de Jesus Cristo ser revelado como ser humano, como homem, carnal,
plenamente homem, mas também plenamente Deus, tinha o objetivo de ser anunciado e para que todos para quem ele fosse anunciado, ou seja, todas as nações, obedecessem a fé. E qual é o conteúdo da nossa fé? A gente usa fé, eu acho isso uma coisa muito paia, muito pobre, assim, a gente falar fé como se a gente cresce, assim, fosse uma palavra que a gente usa para crer num negócio que a gente não tem a menor ideia do que acontece. Não. Fé, vendo uma palavra grega, significa um penhor. É uma garantia daquilo. Fé quer dizer que, assim, você viu alguma coisa acontecer na sua frente. E não tem como você contrariar aquilo. Por exemplo, eu falo pro meu amigo, você não consegue dar uma cambalhota, você não consegue dar um mortal. Ele fala, quer ver? Ele pega e dá um mortal. Eu não posso mais falar que ele não consegue dar um mortal, porque ele fez na minha frente. E se ele falar, eu vou dar um mortal um pouquinho mais alto, ele já deu a prova de que ele consegue fazer um mortal. Por que ele não vai conseguir fazer um mortal mais alto? Sabe? E é isso. Esse é o ponto que Paulo quer chegar. A obediência na fé é o seguinte: você viu Jesus Cristo fazer os milagres, você viu ele anunciando a palavra de Deus, você viu a sabedoria de Deus nele e você viu ele na cruz. De alguma forma, isso de ver Jesus Cristo na cruz já é uma experiência pessoal, mas eu vou falar um pouquinho disso mais depois. Você viu aquilo e você tem que obedecer aquilo que você viu. Porque João fala o seguinte em 1 João capítulo 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, você viu Jesus Cristo crucificado, você viu a mensagem dele, você viu os milagres, e mesmo assim você nega em acreditar, em confessar que ele é Senhor, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Você viu o céu escurecer, a terra tremer, mas você ainda se nega. Você fala, Jesus não era nada, Jesus era um grande homem, um grande professor e mestre, exemplo de virtudes morais, mas eu não acho que ele era Deus. Isso é o espírito do anticristo. Porque você está vendo, mas você está negando por alguma razão que não tem explicação. Só pode ser o inimigo de Deus. Porque o inimigo de Deus ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para esconder a verdade. Para levar o máximo de gente possível com ele para a condenação eterna. E qual que é o jeito de fazer isso? Negar que Jesus Cristo é Deus. Negar que ele foi à cruz. Negar que ele venceu. Negar a obediência da fé, fazer com que as pessoas sejam rebeldes, assim como ele foi rebelde no princípio. Então, é isso que Paulo está falando, que é tão importante, não só para o diácono. Tudo que Paulo fala é aplicável para todo cristão. Não ache que porque você não é diácono, não é bispo, você não tem que fazer essas coisas. Negativo. Neca de pitibireba, você tem que obedecer, porque de toda forma você é cristão. Então, voltando. Paulo disse, Jesus Cristo veio e ele mostrou quem ele era. Ele fez a obra da redenção. Então, você tendo visto aquilo, você tendo testemunhado através da vida de um outro cristão, ou tendo uma experiência que, em termos teológicos, se diz mística, como uma visão, um sonho, alguma coisa assim, você precisa obedecer, você precisa guardar isso como o maior tesouro da sua vida no seu coração. Porque foi o Filho de Deus que se revelou a você. E você precisa agir conforme aquilo que foi revelado para você. Você precisa agir com a melhor consciência possível. Então, para falar um pouquinho mais sobre a experiência que uma pessoa, que qualquer um pode ter, precisa ter com Jesus Cristo, vem
do seguinte fato, porque o centro da nossa relação com Jesus Cristo é a crucificação. O momento da crucificação é o momento em que Jesus, ele nos limpa, nos purifica, ele leva adiante toda a obra de redenção. E naquele momento em que Jesus estava preso na cruz, ele morreu por cada um que já existiu, que existia e que vai existir na face da terra. Os milagres, eles são um testemunho. Eles são, assim, uma palavra de garantia. Eu vi. Que você dá credibilidade para aquilo porque alguém viu. Não é a invenção da cabeça, não é uma invenção mirabolante, uma mentira muito louca. Não, eu vi. E essa pessoa conta para outra. Mas ela aconteceu para uma pessoa particular, para uma pessoa específica. Pode ser que um milagre aconteça com várias pessoas, tipo, tem uma comunidade pequena sem comida e do nada brota do chão trigo suficiente para alimentar eles por 2 anos. Não sei. Mas ainda assim é para aquela comunidade. A crucificação não foi para uma só pessoa, foi por todos, até por aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Por isso é tão importante a gente ter isso na mente. Qual que é a importância? Como que a crucificação afeta cada um de nós de um modo muito íntimo? Eu vou ler aqui alguns textos para tornar isso mais claro. O primeiro é Mateus 27, versículos 50 ao 52. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Esse fato aqui sempre foi muito complicado para mim. Eu nunca entendi muito bem, porque o templo, apesar dos sacerdotes serem de alguns sacerdotes serem maus, o templo sempre foi um lugar santo. Deus nunca disse, não ligo mais para esse templo porque esse templo é porcaria, eu não quero mais templo. Não. Apesar de ter acontecido, por exemplo, a invasão da Babilônia, na época do primeiro templo, ter desonrado o templo, ter destruído o primeiro templo, ainda era o templo de Deus. Mas, na Bíblia, em lugar algum, até esse momento em que Jesus entrega o Espírito, a natureza nunca, jamais vituperou o templo de Deus. Sempre foram os homens antes, por ordem de Deus, por providência de Deus, da justiça de Deus. Mas nunca assim um evento natural aconteceu que deixou o templo em mau estado. Como é que pode isso? Como que pode a natureza profanar uma coisa que é santa de Deus? Isso nunca entrou na minha cabeça. Mas a resposta está aqui em 2 textos. O primeiro é Êxodo 25, em que está descrita a construção da Arca da Aliança, ou da Arca do Testemunho. Eu vou ler aqui só um versículo, porque eu separei muito texto e fica ruim de ler tudo. Deus falando a Moisés sobre a Arca da Aliança. E no tempo marcado estarei ali, e falarei contigo de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a Arca do Testemunho, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. O véu do templo, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo, o santo dos santos. O santo dos santos era onde ficava
a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. E ali na Arca do Testemunho, no coração do templo, era um lugar que Deus se revelava pessoalmente para Moisés para falar sobre como conduzir o povo. Sobre, agora vocês vão para lá, ou não sei, todo tipo de ordens que não estão escritas, além das que estão escritas na Bíblia. Então, o véu do templo guardava a coisa mais íntima, mais preciosa, a revelação mais pura da divindade de Deus. Fora o Sinai e todas essas revelações maravilhosas, o Santo dos Santos era o lugar mais maravilhoso onde Deus falava de uma forma mais revelada, assim por dizer. Era a forma mais crua, mais pura da revelação de Deus. E aqui, em outro texto, esse eu vou ler inteiro, porque é digno de ser lido. Em Hebreus 9, está escrito o seguinte: o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, ou melhor, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E foi lendo esse texto que Deus me fez entender que Jesus Cristo, ele disse que ele, ou melhor, no Evangelho de João está escrito que Jesus disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. E foi aí que me caiu a ficha, que o fato do véu do templo se rasgar, do alto a baixo, é como se fosse um efeito espelhado. Depois que Jesus clamou com grande voz e entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em 2. Ou seja, Jesus Cristo rasgou o peito. Ele abriu o peito mais amplo possível. É aquilo que era mais santo, mais perfeito, que era Ele mesmo, que era Deus purinho, que era precisamente Deus em carne humana, se revelou assim e se tornou vulnerável. Quando Jesus estava na cruz, ele estava mais vulnerável possível, todo quebrado, todo esgualepado, todo ferido de todo jeito possível, inimaginável pra gente, de um jeito tão terrível e mesmo assim tão vulnerável. Ele como que se abrisse o peito assim, para que todo mundo visse que era a face de Deus, para que Deus pudesse falar não só entre 3 paredes e um véu, mas a céu aberto para todo mundo. Todo mundo que consegue olhar para a cruz de alguma forma, de alguma maneira, está olhando para o coração de Deus, está olhando para o mais íntimo de Deus. E essa visão, essa visão que a gente tem na cruz, a gente cai tudo. As obras mortas caem, a nossa consciência fica purificada. Tudo que ao nosso redor era impuro, tudo que nos nossos olhos é anuviado, é turvo, tudo fica claro. E a gente consegue ver tudo isso com muita clareza, com muita perfeição. Porque é ali que Deus dá o próprio testemunho, é a prova irrefutável de que Deus ele veio para nos salvar, de que Deus ele veio nos santificar.
E finalmente é isso. Esse é o final de tudo que Paulo quer ensinar. Essa visão que a gente tem de Cristo, olhar diretamente para Cristo, isso nos purifica das nossas obras. E é isso que ninguém pode perder. Em sã consciência, ninguém pode perder. Nem o diácono, nem o bispo, nem o pastor, nem o papa que seja, ninguém, nem o cristão ordinário ordinário no sentido de comum, por favor, não me entendam mal. O cristão mais comum, mais humilde, não pode perder isso de vista. Tem que guardar isso, as 7 chaves no coração, a não ser que seja para compartilhar. E em compartilhando isso, a gente se torna vulnerável. A gente, nesse mundo hostil a nós, hostil à mensagem de Deus, a gente se faz vulnerável nesse mundo para justamente espelhar, para a gente poder comunicar da forma mais inteligível possível, ou seja, mostrando para as pessoas na nossa vida, vivendo e de alguma forma revivendo o que Jesus viveu na cruz, na nossa própria vida. Por isso, tem uma coisa que me incomoda muito. Eu sei que é na melhor das intenções e é muito legítimo. Muita gente, todo mundo busca falar o seguinte: busque a presença de Deus, zele pela presença, fique na presença, não perca a presença, mas não tem em lugar nenhum que diz que a gente tem que zelar. Perdão, isso é um equívoco dizer. Mas é um exagero a gente ficar só batendo a tecla na presença, quando Deus está falando: olha para a cruz, olha para minha face, olha para o meu coração, olha para mim. Não fica só assim, porque você pode estar na presença de Deus, mas você pode estar com as costas viradas para Ele. Você pode estar com Deus na tua frente, mas está olhando para o celular. Com Deus na tua frente, mas está olhando para qualquer tipo de distração ou divertimento que possa estar do lado, mas não está olhando para Deus. Não está olhando para a cruz, para o coração de Jesus Cristo que está exposto para todo mundo ver. Então, meus irmãos, eu quero só ler mais um texto para terminar. O texto de Hebreus 10, 19, que diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Espero que essa mensagem tenha abençoado você de alguma forma. Espero que Deus tenha falado ao seu coração da forma mais íntima possível, da forma mais autêntica e inerrante possível ao teu coração. Que Deus te abençoe. Eu gostaria só de recomendar algumas músicas. Eu deixo música para recomendar depois, não vou falar agora. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo.